because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. What is so good for a filmmaker is to feel that I'm not forgotten, my films are not forgotten, and that there is a possibility for new people, young people, directors to see films different. And since I never repeated myself, it was not my desire. So I've been going in direction that they can grab something if it fits them. Que recouvre la mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi. Eu sou a Angélica Hellish, do MasmorraCast. Eu sou a Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e também do Cinema em Cena. Sou Estefânia Amaral, também do Cinema em Cena. Eu sou Camila Vieira, sou jornalista, pesquisadora de cinema e sou do Ceará, mas estou morando no Rio. Eu sou Samantha Brasil, sou antropóloga e da Partida Feminista. E você está escutando Feito por Elas, podcast que fala sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje vamos falar então sobre a cineasta belga, radicada na França, Agnès Varda. A Varda, ela acabou de fazer 88 anos, né? Ela completou 88 anos agora, no dia 30 de maio. É recente, ela é de 1928. E a carreira dela começou, na verdade, como fotógrafa, né? Ela é formada em História da Arte e começou como fotógrafa. Uhum. Ela não tinha experiência nenhuma com cinema e nem se considerava uma cinéfila. Ela assistia poucos filmes na época que ela começou a fazer os filmes, né? Na verdade, ela conhecia muitas pessoas do cinema ali em meados dos anos 50 e decidiu fazer cinema por curiosidade. É um fato bem curioso, assim, do início da carreira da Varda. Uhum. E hoje, a filmografia dela já completa aí uns 48 filmes, né? Sim. Pra gente pensar que As Praias de Agnès seja realmente o último filme dela, na verdade não é. Ela chegou a fazer uma série de 5 episódios em documentário para televisão, agora em 2011, chamada Agnès d'ici de la Varda. Sim. Mas assim, o último filme que ela fez pro cinema foi As Praias de Agnès, que a gente vai falar aqui no podcast. E é interessante, Camila, que você falou que ela era fotógrafa no começo, né, antes de ser cineasta. E ela também deu uma entrevista há uns anos atrás na Folha de São Paulo, falando que agora que ela não ia se dedicar mais ao cinema, que ela ia se dedicar a artes plásticas, né? Meio que um retorno a esse começo da vida dela. Isso, exatamente. Ela, nesses últimos anos, ela vem se dedicando a fazer instalações, assim, ela tá mais interessada nisso, né? No cinema mais como arte do que como uma coisa de projeção mais tradicional, né? Que ela dedicou a vida dela toda a isso. Então, de fato, é como se fosse um retorno a esse princípio dela como artista, né? E outro aspecto interessante dessa formação dela originalmente como fotógrafa é algo que ela até menciona no próprio As Praias de Agnès, né? Que é o fato de que
quando ela começou a se envolver com o cinema foi porque ela pensou, se eu acrescentar som nisso aqui que eu já tô fazendo, eu posso fazer cinema. Então ela enxerga o cinema realmente como uma sequência de fotografias, né? Os 24 frames aí por segundo, né? E a gente percebe esse cuidado estético nos enquadramentos dela, que não é aquela coisa assim chamativa, que ela tá chamando a atenção para as composições que ela cria, mas que todos os enquadramentos são realmente muito bonitos, como se ela estivesse pensando em termos de fotografia, realmente. A iniciativa do cinema na época dela, só tinha homem fazendo cinema, né? Ela era uma voz feminina no meio de um local extremamente masculino e tal, né? Pelo que eu pude acompanhar, sim. Sim, sem dúvida, Angélica. Inclusive, no As Praias de Agnès, ela fala muito isso, né? Que quando ela começou a fazer cinema, ela era muito reservada, muito tímida, se sentia complexada diante de tantos homens, né? Uhum. E aí ela se perguntava sempre assim, como é que eu posso ingressar nesse mundo que é dominado pelos homens, que sempre a intimidavam e a assustavam, né? E o que ela poderia contribuir de uma forma diferente para esse universo muito masculino. Bom, ela estava ali naquele universo da Nouvelle Vague, né? Que era dominada por homens. Sim. E assim, ela pensava sempre como fazer diferente nesse lugar entre tantos homens, entende? Exatamente. E é por isso que é tão importante a ida dela para os Estados Unidos, que foi o primeiro contato que ela teve com o feminismo, né? Então lá também foi uma força para ela se fortalecer enquanto uma mulher fazendo cinema no meio de tantos homens. E é interessante a entrada do feminismo na vida dela, embora ela não se considere uma autora de filmes feministas. Mas é óbvio que o feminismo está perpassando ali pela obra dela, isso aí sem dúvida. Tem uma posição dela muito forte com relação a todos os movimentos de esquerda, né? Ela fez um documentário sobre Panteras Negras, né? Ela foi para Cuba, fotografou Cuba e depois fez o Saudações aos Cubanos. Então, assim, você vê ao longo da trajetória dela, não é só uma coisa de discurso, né? Tá ali nos filmes dela, esse discurso da esquerda, né? Até porque ela se coloca muito nos filmes dela também, né? Por mais que ela faça um filme ficcional, sempre tem um toque de autoria ali nos filmes dela. Então ela tá sempre se colocando demais no filme, como um personagem mesmo nas ficções, né? Não a conhecia, né? Fiquei encantado. Meu acesso aqui a Agnès Varda foi o Cléo de 5 a 7, que eu assisti. As praias de... Estão chamando de Agnès, né? Assim que se pronuncia. Estou chamando de Agnès, gente. Aqui é Brasil, relaxa, pelo amor de Deus. A gente não tem que falar francês, não. Depois eu fui assistir as praias de Agnès. E por último, eu acabei assistindo Les Renegades, sei lá, né? Sim. Mas eu gostei bastante, estou inclusive sendo apresentada a diretora. A gente tinha anteriormente falado de Agnieszka Holland, né? Eu já conhecia a diretora, o trabalho dela, mas a Agnès foi o presente da Isabel aí, né, para essa pauta. Tem um dado curioso da Varda, assim, da filmografia da Varda e da carreira dela, da biografia dela, é que ela era casada com Jacques Demy, né? O Jacques Demy foi um dos grandes cineastas da Nouvelle Vague, assim, que teve uma importância, assim, fundamental, assim, para esse movimento. Mas ela, como cineasta, ela nunca ficou à sombra do Jacques Demy. Você percebe que ela tem uma filmografia consistente, né? São 48 filmes, assim, e ela teve uma repercussão, né? Ela ganhou o Leão de Ouro em Veneza, pelos Renegados. A Palma de Ouro em Cannes, né? Isso, se a gente pensar que na história do cinema as mulheres sempre ficam à sombra dos homens, né? Ou porque são roteiristas, ou porque são montadores desses cineastas, a Varda, ela não se submeteu a isso. Ela conquistou um espaço próprio, mesmo sendo casada com Jacques Demy, né? Que tinha uma importância, assim, fundamental. Para além disso, Camila, tem muitos historiadores do cinema também que consideram, inclusive, que a Varda é que iniciou a Nouvelle Vague, né? E quase ninguém fala sobre isso. Naquele curta dela, Le Point Court, que é considerado o primeiro filme da Nouvelle Vague, que foi anterior até ao movimento existir como movimento de fato. Então ela é uma precursora do movimento e geralmente costuma atribuir o movimento a Truffaut e Godard, né? Ah, sim, o La Pointe Courte é de 54, né? E o Acossado é de 59. É. Se a gente pensar que ali havia as raízes, de fato, né, da Nouvelle Vague, de fato, sim. Mas me parece, assim, que tem um certo posicionamento de certos historiadores do cinema que colocam ela quase que à parte da Nouvelle Vague. Eu acho isso bastante injusto, porque a gente vê que tem muito da Nouvelle Vague na obra dela desse período e que tem um impacto do que ela tá fazendo também no trabalho dos demais, né? E o Cléo das 5 às 7, por exemplo, que a gente vai discutir
um pouco mais aprofundadamente. Ele é de 62 e é o mesmo ano do Viver a Vida, do Godard, né? E os dois têm características similares, que é essa coisa de acompanhar episódios na vida de suas protagonistas. Mas provavelmente por ser dirigido por uma mulher, o Cléo das 5 às 7, pra mim, funciona muito melhor do que o próprio Viver a Vida do Godard, que é um filme muito mais conhecido e reconhecido. Verdade, Isabela. Você vê que nem o prêmio da ter ganho, o fato de ela ter ganho a Palma de Ouro em Cannes por esse filme, deixou ela mais legitimada na história do cinema por causa disso. Quer dizer, sempre lembra do Godard e não dela. É sintomático isso, né? E essa coisa de dizer que ela é a avó da Nouvelle Vague, parece que coloca ela como se ela fosse de uma geração anterior e não como se ela realmente pertencesse à mesma geração do que eles, trabalhando ao mesmo tempo que eles. É um título que me parece, assim, mal colocado pra ela. Pejorativo até, né? Eu acho que há uma visão aí de alguns historiadores que colocam ela, assim, num grupo que não era muito ali próximo, né, da Nouvelle Vague. Ali o grupo do Chris Marquet, do Alain Robbe-Grillet, né, da Marguerite Duras, que faziam filmes naquela época, mas que não se associavam tanto ao movimento. Mas aí não há como negar a aproximação dela de figuras muito importantes, Jacques Demy, o próprio Alain Resnais, fez a montagem do La Pointe Courte, né? Sim. Então, assim, ela estava muito próxima dessas pessoas também. Então, assim, há esses dois lados. Eu não queria nem dizer que negar totalmente essa outra visão dos historiadores, mas talvez porque ela transitava entre esses dois lugares e aí não tem um rótulo, assim, pra ela, sabe? Só vou fazer uma observação, Camila. Você falou uma palavra certa e interessante. 2 historiadores. Tem que ver quem escreveu essas histórias, né? Qual o olhar que escreveu a história? Eu acho que às vezes isso aí conta bastante, um peso bem grande, infelizmente. Sem querer fazer um recorte de gênero aqui mais fazendo, que eu acho que o objetivo, inclusive, do podcast, né? Mas se a história for escrita por homem, eu acho que é inevitavelmente que eles vão puxar sardinha pro lado dos homens sempre, né? Inclusive, puxando o gancho aqui, o Godard e a Ana Karina, eles são atores no Cléo da 5 a 7, naquele curta em preto e branco. Os amantes da ponte de McDonald's. O próprio Godard atuando sem óculos, que é uma coisa difícil que ela conseguiu. Exatamente. Uma coisa que eu acho super legal, assim, essa delicadeza que a Varda teve de conseguir fazer com que o Godard aparecesse sem óculos, né? A figura do Godard sempre tá aparecendo com óculos escuros. E ela conseguiu fazer isso nesse curta que aparece, inclusive, no Cléo de 5 às 7. Sim, é um curta inserido no filme. Foi o primeiro contato que eu tive com ela, assim, foi esse curta mesmo, porque eu já conheci o Godard, obviamente. Mas é muito legal, assim, é muito divertido esse filme e essa inserção dos dois, assim. A gente vê que é uma panelinha mesmo da Nouvelle Vague, assim. Eles eram, sei lá, amigos, faziam coisas juntos mesmo. Isso é trabalhado no filme dela, né, As Praias de Agnes. É mencionado essa questão. Dorothée est modèle. Elle est fidèle. La peur me reprend, c'est comme une migraine. Vous allez rencontrer un jeune homme. Antoine. Un bavard, un bonimenteur. J'attends le résultat d'un examen. Ah, vous êtes étudiante? Non, un examen médical, une analyse. Et vous êtes inquiète? Très, oui. De quoi avez-vous peur? Em 1962, Agnès Varda fez Cléo das 5 às 7. Tem a atriz Corinne Marchand, que faz a Cléo / Florence, o Antoine Bousselier, e conta a história de uma cantora, esse período de 5 às 7, onde ela está aguardando o resultado de um exame, né? Ela está perturbada porque ela acha que ela tem uma doença ruim, né? Ela está agoniada, pensando na vida, reencontrando pessoas, encontrando seus músicos lá, né, para fazer um ensaio. Você conhece um pouco do cotidiano dessa cantora e também vai acompanhando os diálogos e as pessoas que ela vai encontrando nesse meio tempo, sabendo um pouco mais sobre ela, sobre a vida. Um detalhe interessante, eu acho que de mencionar, é esse horário das 5 às 7, que na verdade foi escolhido para trama porque é o horário em que convencionalmente as moças recebiam os amantes em suas casas, né? Assim, os homens casados que tinham amantes visitavam elas entre as 5 e as 7, né? Tipo depois do trabalho mesmo, antes de ir para casa. E no caso, eu acho assim que o filme ele lida muito com essa questão do medo da morte, da nossa finitude e até com questões do existencialismo que estava muito forte nessa época, né, na França principalmente, porque justamente a personagem, a Cléo, tinha essa questão de ter esse receio de ter câncer, né? E eu acho muito interessante a maneira como ela faz a abertura do filme usando as cartas de tarô, porque
Se trata de um filme em preto e branco, mas a Cleo vai consultar uma vidente que tira as cartas de tarô para ela, e as cartas são filmadas em cor, e ali aparece, né, a morte e tudo mais, né, como um sinal para ela. Então, a maneira como ela usa a cor só nessa única sequência do filme é muito interessante. E a montagem também é perfeita, né? Porque parece uma intercalação com outro filme, assim. As atrizes e tal. Não parece que é muito fluido o que tá acontecendo dentro desse filme, sabe? É uma montagem muito louca. Essa cena colorida chama muita atenção pra isso, pra esse medo da morte, o tarô. Perfeitamente o que você falou. Interessante é que você tem um plano assim visto de cima, né? Onde não mostra, inclusive, os rostos de quem tá conversando, né? Você só escuta as vozes. Esse estranhamento que tá nisso, né? Dessa montagem parecer uma abertura mesmo, assim. Ela intercala com as cenas em preto e branco já, mas é como se elas não estivessem ali, porque o colorido, né? Poderia ser separado das mãos delas e de tudo mais. É muito, muito bonito a introdução. Eu acho que o que a Isabel falou, ela tá correta, assim, sobre o tema do filme, né? Que é sobre o medo da morte, né? Não só dessa angústia da Cleo em relação a essa iminência, né, essa possível iminência da morte, mas também do personagem que ela encontra, né, o soldado, que ele tá esperando para ir para a guerra da Argélia, né? Então, assim, ele também tem medo de morrer nessa guerra. Então, assim, de fato, é um filme em que o medo da morte tá ali o tempo todo, né? Angustiando os personagens e angustiando a gente também, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Até aquele momento final. Sim. Não, e é interessante assim porque você vai tendo o panorama da época através de rádio, né? Tem um momento que ela tá no táxi, aí estão falando que a Edith Piaf foi recém-operada, está em observação, falam, claro, da guerra da Argélia que tá acontecendo. É legal isso daí porque ao mesmo tempo que você vai vendo assim, você tem aquele glamour, que ela é uma mulher que todos os olhos se voltam a ela, né? Ela é belíssima, uma mulher linda, maravilhosa, paparicada, né? Elegante. E ela vai descobrindo, a meu ver, tá? A minha percepção, que parece que essas coisas todas não têm sentido, né? Também. Porque ela, no final de contas, ela quer saber o resultado do exame dela, com as andanças dela. Ela, aliás, uma cena que aquilo ali ficou gravado na minha memória agora. Ela tem uma hora que ela vai ver um artista de rua, que o cara, ele come sapos. É um pesadelo, parece até. É muito estranho, porque ela vê o cara comendo sapos e depois parece que o cara regurgita. E até a cena corta rapidamente, como assim é você desviando o teu olhar, sabe? Eu não quero ver isso. Então, ao mesmo tempo que parece que tem aquele glamour e as pessoas todas que ela tem em contato gostam muito dela, ela também vai vendo a insignificância disso perante o que ela precisa saber, ou perante o que está acontecendo no mundo naquele momento, aquela guerra. Achei interessante pra caramba, inclusive o jeito que são filmadas as cenas, viu? Adorei. Tem um contraste muito interessante, assim, que eu tô estudando isso no meu trabalho de conclusão, sobre a iminência da morte, geralmente em filmes assim como Humberto D, como aquele do Bergman, Morangos Silvestres. Isso se dá assim com pessoas mais velhas, tal, que estão com medo de morrer, que estão revendo a vida toda. Então, assim, é diferente. Ela é uma jovem, lindíssima, e a gente vê que essa insegurança pode estar com qualquer pessoa, e é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então, você pode ficar doente e morrer, você pode ser atropelado. Então, esse contraste é muito interessante, dela ser jovem e linda. Sim, eu achei interessante justamente o fato dela escolher essa atriz tão bonita, porque já que geralmente ela faz filmes, né, com pessoas mais comuns, até num tom mais documental, acho que a opção dela de escolher uma atriz tão bonita é justamente para enfatizar essa banalidade da vida, de um modo geral, né? Que, embora você aparentemente seja aquela pessoa que reflita uma empatia para o telespectador, por exemplo, aquela mulher linda, jovem, cheia de vida, e que tá ali à beira da morte. Então tudo começa a ficar banal pra ela, né? Tudo começa a ficar meio sem sentido. E aí essa angústia que ela vai querendo refletir pra gente, e que o começo do filme colorido gera até um tom meio onírico da situação, né? Que a gente fica gera um pouco de dúvida, né? Depois daquele colorido passa pro preto e branco, isso dali em diante, de repente, é uma coisa meio que sonho, meio fantasia, meio realidade. O que seria mais ou menos aquela parte preta e branca? Não sei, acho que me deixa um pouquinho isso no ar, sabe? E o soldado, de certa forma, também funciona muito bem como um contraponto a isso, porque como a Angélica falou ali, tem essa questão, né? Ele vai pra guerra, então ele também tem essa coisa da morte rondando a vida dele, mas a maneira como ele tá encarando esses últimos momentos dele antes de embarcar é completamente diferente do que a dela esperando o resultado do exame, né? Ele tá levando tudo numa boa, né? Tá abordando ela pra conversar, ainda tá tentando essa aproximação, digamos assim, né?
posicionamento mais positivo dele em relação ao que espera ele do que ela em relação ao que vem pela frente. E até esse, assim, um momento bacana que eles vivem, que é curto, né? O filme é todo dividido em capítulos, assim, de tempo mesmo, né? Tipo, de 5:15 a 5:20. Reforçar isso, que a vida são pequenos momentos de alegria mesmo. Tipo, não adianta você focar que você vai viver muitos anos e tal. De repente não, de repente é um momento no parque ali que vai ser a grande hora, assim. Você vai guardar, é o efêmero. Eu vou tentar ser um pouco advogada do diabo aqui. Porque eu vi vários filmes da Vardar, assim, quando a gente tá fazendo a pesquisa pra esse podcast, e eu achei esse o menos interessante, assim. Ah, eu também. Obrigada, Camila. Obrigada. Com esse lastro burguês da personagem, sabe? O fato dela ser linda demais, das pessoas paparicarem, como a Angélica falou, eu me incomodo muito com isso. Eu sei que ela tá em crise, mas me parece que é uma crise muito mais próxima de uma crise, por mais que seja uma crise da iminência da morte, me parece ser muito mais uma crise existencial próxima ali de um Antonioni, do que, sabe, uma crise que a Moná, que a personagem dos Renegados, vai ter. É o oposto, completo oposto, né? E o que me incomoda mais muito ainda oposto nisso tudo, Camila, é justamente aquele alívio dela, um alíviozinho, um momento de respiro que ela tem no final, ser justamente com um homem que tá flertando com ela. Como se o cara flertar com ela fosse um alívio, uma coisa boa, positiva, e só aquilo importasse no mundo, entendeu? Como se todos os problemas do mundo fossem descolados daquilo, e aquele finalzinho felizinho pra ela ali, mais ou menos, fosse um alívio. Eu não gostei nem um pouquinho desse final, sinceramente. Eu acho que ao que dá pra tirar dessa situação, eu entendo esse incômodo, eu também senti. Mas assim, citando um momento específico, essa questão da beleza obrigatória, né? Que você tem que ser uma boneca linda, maravilhosa. Tem um momento que ela vai visitar uma amiga, que a amiga ela fica posando pros artistas, porque aquele local onde ela reside, tem universidades, tem muitos alunos de arte, né? E ela pergunta pra amiga dela, quando ela termina de posar, você não se importa que você tá sendo observada, assim, algum defeito no seu corpo, né? Ela fala, não, é como se eu estivesse dormindo, como se eu acordasse depois que isso acabasse, né? Aí ela fala apenas uma coisa linda também, que a nudez simplifica a pessoa, é algo assim que é muito bonito. Então, eu entendo essa questão, mas eu acho que se dá pra tirar uma análise desse filme, buscando um aspecto político, que é tudo muito significante, mediante tem soldados morrendo, né? Tá tendo esse massacre aí na Argélia, né? Que os argelinos cobram até hoje da França, né? Que tava acontecendo na época. Então parece tudo tão insignificante, né? Mas é claro, a gente tá sendo focado ali na história da protagonista, né? Seus medos, seus receios, o momento que ela coloca ali uma música dela num café, literalmente o pessoal tá cagando, né? Não tão nem aí, eu não consigo nem conversar com esse barulho dessa música aí. Ela tem sucesso o suficiente pra música dela tocar no rádio, mas não o suficiente pra alguém se importar com a música dela, né? Exatamente. Acho que é um estudo sobre a insignificância, de repente, né? Disso tudo aí. Dessas questões, o que me incomodou mesmo foi justamente a abordagem do soldado. Eu achei ele invasivo, mas talvez assim com esse meu olhar de hoje em dia, né? Achei a abordagem dele assim de flertar com ela uma coisa assim meio invasiva mesmo, né? Essa questão de ser um drama burguês, e realmente né? Eu me pergunto se não é uma questão de a Agnes estar tentando encontrar uma maneira de ela se comunicar com o público, assim, de tornar a coisa mais fácil pro público entender. Porque o filme, apesar de ter essa protagonista que é uma moça de situação financeira privilegiada e tudo, ele ainda assim coloca ela com uma certa agência e ele consegue trazer de certa forma um posicionamento feminista, mas ele também traz uma questão assim da individualidade, não só em relação a essa questão do medo da morte, mas dela enquanto ego mesmo. Então tem essas dúvidas dela, essas inseguranças, mas o que chama atenção pra mim é a quantidade de espelhos que são usados nas cenas o tempo inteiro refletindo a protagonista, e em determinado momento ela mesma deixa cair um espelho no chão e o espelho se quebra. Então a gente tem várias cenas em que ela tá duplicada, em que ela aparece em primeiro plano, mas refletida em algum outro espelho. Eu acho que isso não é algo por acaso, assim, acho que é uma maneira dela de tentar lidar com essa individualidade que é essa protagonista burguesa dentro desse contexto do filme. Acho que vale mencionar aquela música maravilhosa que ela canta no meio do filme, né? Santoir. É lindo. Sim, vai tocar pra você. Vai colocar. Comme une île déserte,
plage serait vide sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Porque eu acho que é o momento que os compositores trazem uma música nova pra ela testar pro repertório dela, e ela, com toda aquela emoção que ela tá guardando do medo da morte que ela tem, ela se entrega de uma maneira incrível cantando, e o filme ele capta isso em close, né? Só o rosto dela cantando a música, e é realmente sim uma sequência muito bonita. É linda, parece que ela tá num palco, né? Tudo se apaga em volta dela. É sensacional, é lindo também. E depois ela fica brava, né? Fala, pô, por que essa música com esse tom tão deprimente, né? Sumam daqui. É excelente. Eu gostei. Esse foi o primeiro filme que eu assisti. Eu peguei pela ordem cronológica mesmo, sim, né? E eu achei interessante. Dadas as devidas considerações que vocês levantaram, que eu achei bem legais. Mas ao mesmo tempo, como eu acho que é um retrato de uma época, né? Não sei se dá pra fugir muito disso. Acho que ela foge posteriormente. Quando ela vai falar da questão dos jovens empobrecidos, mais lá pra frente. É isso. Vamos pro próximo tópico, então? Vamos. Sans toi, sans toi. Moi, c'était Simone, m'en dit Mona. T'appelles Mona? Ouais. C'est bon, hein? Vous êtes en panne? Non, je campe. Par ce temps-là? Ouais, ça va. J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde, quoi. Tu n'as pas idée comme elle puait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoqué. Em 85, a Agnès Varda fez Os Renegados, né? Que tem um título em francês que eu não vou tentar arriscar falar, para não passar mais vergonha. Que conta a história de Mona Bergeron, interpretada pela Sandrine Bonner. Fiquei apaixonada por essa atriz maravilhosa. Ela é uma andarilha que está ali circulando por algumas cidades que eu entendi por serem mais rurais do que urbanas, passando lá seus dias tentando se alimentar, também está conhecendo algumas pessoas, curtindo alguns momentos legais assim com algumas e sofrendo com outras. Essa personagem, a Agnès Varda, ela criou porque ela conheceu uma jovem também, que inclusive ela aparece no filme, não é verdade? Que é a Cetina Arabi, que ela fala que é uma história sobre os novos pobres, né, que são jovens andarilhos, não mendicantes, eu acho, né, e sim mais andarilhos que acampam por aí sem dinheiro. Tem uma frase no filme que ela é muito poderosa, que ela fala, vocês não entendem o que a gente tá passando porque vocês têm dinheiro, a gente não tem nada, né, a gente tá fudido. Angélica, tem uma coisa biográfica aí também, que ela inclusive fala nas Praias de Agnès sobre esse filme específico, né? Ela fugiu de casa, né? Tem um dado aí da vida dela, que na adolescência ela decidiu sair de casa e viver, assim, por conta própria. Então, assim, de certa forma, a personagem da Mona também é um pouco da Agnès, né? Não é só o que ela via. Provavelmente todo o preconceito que ela sofreu, né? Pois é. Chegou a viver com pescadores, a trabalhar com eles, trabalhar com bicos, assim, com esses pescadores. Então, assim, ela passou mais ou menos por uma situação parecida, né, com a da Mona. Me deixou muito tensa esse filme. Claro que eu tô olhando com o olhar de uma mulher dos anos 2000, né? Então a gente vê uma mulher sozinha, claro que ela vai sofrer essa espécie de violência, inclusive sexual. A via sozinha, e como algumas pessoas olham também com um olhar de bondade e querem ajudar, tem outras que querem te prejudicar. Então tinha momentos que ela tinha que trocar favores sexuais por comida ou por abrigo. Achei interessante que tem uma atriz que eu conheço de um filme bem legal, porque uma vez a gente fez um podcast falando só do cinema representando a arte, e ela faz uma artista naïf, né, famosa, francesa, que é a Yolande Moreau, que ela faz um personagem que a Mona, ela encontra que ela tem uma certa inveja dela, né, primeiro ela olha ela dormindo ali com um cara, parece passar uma tranquilidade. Inclusive tem uma coisa legal também, você percebe que as mulheres, algumas mulheres, elas invejam essa capacidade que ela tem de se postar como alguém que eu vou fazer o que eu quero, não é o que você quer. Sim, a liberdade dela. Exatamente, a liberdade. Ela fala, olha, eu a invejo porque olha só a gente presa, casada num casamento, né? Você casar com um homem errado, você está ferrada no resto da tua vida. Eu achei muito interessante que ela é uma pessoa que ela é transformadora. Ela, ao mesmo tempo que ela é tocada de certa maneira, ela toca muito mais os outros, né? Querendo ou não. Isso é extremamente importante pro filme, Angélica. Isso que você falou é fundamental, porque a gente percebe uma diferença muito clara
entre os homens que falam sobre a personagem, né, que conheceram ela ao longo desse caminho, e sobre as mulheres, né, o que as mulheres falam. Boa parte das mulheres, não todas as mulheres, elas têm uma visão mais positiva, né, dessa decisão da personagem. Acho que ela é corajosa, que ela é decidida, como você mesmo falou. E os homens têm uma visão muito negativa, né? Acham que ela é a vagabunda, que ela é a prostituta, que é preguiçosa. Ela é suja, né? Só tem adjetivos ruins, né? Sim. Até mesmo aquele casal, né, que ela encontra que cria ovelhas, né? Aquele homem, ele fala, ele tem um certo cuidado assim com ela, mas no fundo ele também tem um olhar depreciativo, né? Porque questiona se ao mesmo tempo ele coloca como positivo essa liberdade, ao mesmo tempo ele questiona a solidão, né? Isso é interessante porque eu tava dando uma olhada nas críticas do Roger Ebert. Pra esse filme, Os Renegados, ele deu a nota máxima, ele gostou muito, mas ele avalia, assim, a personagem como sendo uma moça preguiçosa, porque ela tem formação, ela poderia trabalhar, e nesse ponto específico em que ela para na fazenda de ovelhas, ele diz, ao invés de ela tomar a iniciativa e ajudar na fazenda, ela prefere ficar o dia inteiro dentro do trailer que eles forneceram pra ela se abrigar, né? E aí eu fiquei pensando, mas por que ela precisa trabalhar? Por que ela... Exatamente, ela fala Isabel. isso no filme, inclusive, que ela tá negando esse sistema, né? Que ela não queria trabalhar por um motivo. Não era de graça que ela não queria trabalhar, ela tinha uma função, ela não queria trabalhar, né? E aí, retomando a fala da Camila, que eu achei maravilhosa, justamente o cara que se colocava contra o capitalismo também, que era o cara da fazenda, o casal, é o que a gente pode chamar de hoje os esquerdomachos, né? Que é o cara que se diz de esquerda, que contradiz o regime capitalista e tal, e foi o primeiro a julgar ela de forma completamente equivocada. Enquanto que o imigrante ajudou ela, deu casa pra ela, deu trabalho pra ela, só teve que botar ela pra fora, porque os amigos chegaram e julgaram que seria ruim uma mulher junto com eles ali. Mas quem ajudou ela foi o imigrante, né? Sim. Então, quer dizer, o ponto de vista de quem tá falando ali, de um excluído como ela, que é o imigrante, e o outro que é um privilegiado e que optou por não ter as coisas, assim como ela, mas uma mulher fazendo isso é ruim, mas um homem fazendo isso pode ser, entendeu? Então achei legal esse questionamento que ela coloca no filme, a Varda. Eu encaro a Moná como essa personagem que não tem, assim, um lugar, né? Ela é uma personagem que tá sempre em fluxo, tá sempre em movimento, né? Ela tá sempre ali deslocada, ela se desloca pela cidade, encontra pessoas diferentes, assim como a Cleo também, que também tá em fluxo, tá em movimento, mas ela faz o movimento da direita pra esquerda, né? E isso formalmente no filme é visível, né? O traveling, aquele movimento de câmera, né? Que normalmente os grandes cineastas fazem, é sempre da direita para a esquerda. Isso tá formalmente no filme e tá na narrativa da personagem, né? Ela não se encaixa, porque é um questionamento da vida burguesa. Radical. Então a gente sente esse receio por ela, justamente por essa visão, como a Angélica falou, de ser uma mulher viajando sozinha, mas por outro lado, ela é uma mulher que ela mostra uma força incrível, porque ela tá negando todas essas bases da sociedade tradicional, né? Ela tá demonstrando Exatamente. Que ela consegue viver à parte e fora de todas essas expectativas. E o interessante dessa questão dos travelings, como a Camila falou, eu acho que é só explicar talvez pra quem vai ouvir que tradicionalmente no cinema a câmera ela se movimenta da esquerda pra direita, né? Como se fosse o nosso movimento de leitura mesmo, né? A gente lê da esquerda pra direita. E nesse filme a Agnès Varda ela faz questão de fazer o contrário, de trabalhar da direita para a esquerda, né? Então, até nisso ela tá quebrando um padrão estabelecido, né? Já que a Isabel mencionou uma crítica do Roger Ebert, né? Eu queria até aproveitar esse momento, assim, para não ficar perdido. Saiu uma matéria naquele site Mulher no Cinema, falando que os homens, eles são maioria absoluta na crítica, né? Inclusive na crítica também, Brasil. Né? Exatamente. Eu vou deixar para vocês linkado aí na postagem. Deem uma olhada, uma pesquisada, porque olha só, né? A Isabel até mencionou uma crítica do Roger Ebert, né? Que teve uma visão pela segunda vez, né? Porque no outro podcast também, sim, né, Isabel? É um problema. Então, né? É um problema isso daí. Precisamos de mais mulheres também escrevendo crítica. E é um grande formador de opinião, né? É um cara que é muito visível, né? Era. Leiam mulheres, hein? Leiam Camila Vieira. Para de ler Roger Ebert. Exatamente. Eu, pelo menos,
enxergo nos filmes da Vardar muito disso, assim, uma questão trágica muito forte, né? Não são filmes fáceis de digerir. Assim, são filmes sempre muito sofridos de você assistir, né? Todos os personagens, eles passam por crises, né? Você pensa, La Pointe Courte é um casal em crise, né? O Cleo de 5 às 7 é uma personagem que tá ali esperando o resultado de um exame que provavelmente vai indicar a morte dela, né? Sim. Os Renegados tem um final, um desfecho trágico. As Duas Faces da Felicidade é um filme sobre felicidade, mas tem desfecho trágico. Então, assim, ela não tá ali pra fazer cinema romântico, idealizado. Não é isso. Ela coloca as coisas de uma forma muito mais realista, né? E também pensar, assim, que o lugar dessa andarilha, né? Que ao mesmo tempo que era ali das pessoas que estão à margem, que a Vardar se interessou muito em outros filmes também, sobre pessoas à margem, é tentar entender que essa luta feminista da personagem, porque acaba sendo feminista, não precisaria ser individual. Essa revolta não precisaria ser individual. Se fosse coletiva, talvez o poder transformador seria muito mais interessante. Eu acho que a questão fundamental é essa, é desfecho trágico, porque foi uma busca individual. E aí o que as mulheres estavam buscando naquele momento seria uma luta coletiva, né? Um esforço coletivo. Isso, só uma observaçãozinha que eu acho que é com relação a tudo isso que já foi dito sobre o filme, né? Que é justamente um filme que fala um pouco sobre a quebra desse establishment, dessa cultura tradicional que a gente vive, né? Mesmo sendo um filme de 85 e ainda vive até hoje, que nesse sentido o título original é muito mais interessante do que Hoje Renegado, de uma forma geral, né? Porque o título original seria tipo Sem Teto Nem Lei, que é um pouco do que ela vive. Ela quer viver um pouco à margem da sociedade, mas não necessariamente renegada, né? Porque, não sei se renegada seria um termo bom pra pensar na personagem principal, mas de fato Sem Teto Nem Lei é um pouco do que ela busca, né? Porque ela vive numa barraca de camping, então de fato ela não tinha teto, né? E sem lei porque ela não se amarra a nada, é uma pessoa livre, completamente livre de qualquer coisa, né? Ou que está negando toda aquela cultura que ela vive. Essas convenções, né? Essa questão da liberdade eu acho que também é interessante pensar em o quanto que a personagem ela é hermética, porque o filme ele trabalha com esses flashbacks quase em tom documental, né? Com essas coletas de depoimentos das pessoas que a gente tem contato com ela ao longo da narrativa, e a gente percebe que apesar de ela ter conhecido muitas pessoas e convivido um determinado tempo com várias delas, ninguém conhece ela de verdade. O que cada um tem a falar sobre ela são sempre fragmentos não muito aprofundados, é sempre uma visão muito superficial do que ela representa enquanto pessoa. E aí nós, como espectadores, temos esse trabalho de pegar esses depoimentos e juntar, e junto com o que é apresentado pra gente com a própria história dela, tentar compor isso em termos de uma personagem completa, mas ela é sempre um fragmento também, ela nunca é uma pessoa completa na maneira como ela é apresentada, né? Até porque ela fala pouco, né? As pessoas perguntam coisas pra ela e ela fica ali meio entediada e não quer responder, assim, porque na verdade ela é meio indiferente, né? A essa visão que as pessoas têm dela. Ela não tem interesse, na verdade, em criar essas conexões com aquelas pessoas ali, né? Então é nesse sentido mesmo. Eu fico pensando assim, eu vi uma entrevista que a Vardar deu junto com a Susan Sontag na época do lançamento de um dos filmes dela, o Love Lions, que foi em 69, e a Susan Sontag também estava lançando um filme, que foi o primeiro filme dela, na mesma época. E o repórter da Newsweek, que estava fazendo a mediação do debate, chamou esse filme dela de grotesco, né? Traz, assim, personagens grotescos, né? E aí a Vardar questionou isso, assim, não, mas não são grotescos, assim, é porque eles não se encaixam, é que você tem essa visão. Na verdade, não são personagens grotescos, né? E, assim, como não é, assim, a decisão da Moná por esse estilo de vida andarilho, tem nada de grotesco. É uma decisão que é diferente, que não cumpre a norma. E aí, o tempo todo na entrevista, questionava esse olhar, né, mais normativo sobre pessoas que são diferentes. Na verdade, no Love Lions, são hippies que aparecem ali, que não cumprem qualquer norma burguesa, né? Inclusive o título americano, né, Vagabond, tá bem nesse sentido aí do Roger Ebert, né, de julgar ela como... Exatamente,
preguiçosa. O título tá fazendo um julgamento de valor da personagem já antes de começar, né? Sim, sim. É péssimo isso, né, gente? Só quando o título já tá querendo tomar um lado, né, e tal, definir o que é o personagem, né, antes de você ver o filme. Esse filme me lembra muito um que é bem recente, assim, que chama Livre, que tem a Reese Witherspoon, foi até indicado ao Oscar, que é outra história, assim, é uma história real, né? A Cheryl Strayed escreveu um livro sobre isso, assim, que foi um processo da personagem de autoconhecimento mesmo. Tipo, vou fazer uma viagem com meu mochilão e tal, e ficar à deriva aí, total. Ela se propõe a isso durante um tempo, não como objetivo de vida, mas assim, a estética do filme, os ambientes, ser um road movie andante, né? Então eles são bem parecidos, assim, eu indico esse livro, é muito bom. Isabel também gostou. Conçue dans la ville d'Arles, on m'a nommée Arlette. À 18 ans, j'ai changé de prénom. J'ai choisi Agnès. Truffaut, Godard, René, Chabrol, Rivette, Demy. My dear Jacques. Et toi, la Varda? Je joue le rôle d'une petite vieille qui raconte sa vie. In my mirrors, I met others, the others. Second marker. I filmed them or not. It's a dream. Understood them or not. Admired them. Em 2008, Agnès Varda nos apresenta então As Praias de Agnès. Em As Praias de Agnès, ela retorna ao seu passado, muitas recordações, vai às praias que ela ama. Ela diz assim: se você abrir uma pessoa, irá achar paisagens, se me abrir, irá achar praias. E na areia dessa praia, Agnès Varda fala do seu passado. É um recorte, inclusive, de vários relatos. Ela retorna em locais onde ela gravou para falar novamente com as pessoas que estão vivas ainda, né? Muitas pessoas já idosas. É um filme muito legal, assim, que acho que dá para você, inclusive, se você... Uma sugestão minha, assim, se você não conhece nada do trabalho da diretora, é até legal acessar, porque você vai conhecer como é que foi a construção dessa carreira. Fala sobre o amor dela, da vida dela, que ela perdeu, que é o marido, né? Os filhos e tal, o passado dela. Interessante, tem um pedaço, assim, que ela fala... A pessoa fala, depois de 70 anos de cinema, o negócio assim, aos 70 anos e tal, lá fala assim, tem que mencionar a minha idade? Ela é ótima. Bonitinha demais. Praias de Agnès é um filme que ela fez quando ela estava completando 80 anos, né? E ela faz toda uma retrospectiva da carreira dela, da biografia dela. Eu acho que é um dos filmes mais doces que a Varda já fez, assim. E aí, pensando assim, o que eu já tinha falado, né? Que eu sempre acho os filmes da Varda muito angustiantes, né? Tem esse desfecho trágico, tem esse questionamento muito profundo da vida, do modo de vida burguês, né? Tem um questionamento do capital, do capitalismo, né? Essa visão muito de esquerda, e eu acho que As Praias de Agnès é esse filme muito doce, sabe? É um filme que ela tem uma devoção enorme a todas as pessoas que ela conheceu ao longo da vida que fizeram parte, que de alguma forma colaboraram pros filmes dela, sabe? A devoção que ela tem pro Chris Marquet, pro próprio Jacques Demy. Então, assim, eu acho que só tem um outro filme que é muito doce, que é o Jacques, que ela finalizou em 91, né? Na verdade, ela filmou em 1990, que foi o ano em que o Jacques Demy morreu, né? Que ele faleceu de AIDS. O Jacques também é um filme muito doce, assim, sabe? Tem uma devoção muito forte a essa figura do Demy. Então, assim, sempre quando ela fala de pessoas muito importantes para a vida dela, ela é muito doce, assim, sabe? Ela tem uma consideração enorme, diferente das ficções que são olhares muito pessimistas, assim. É uma visita à memória, né, ao passado. Muito legal, um resgate ao passado dela. Ela fala, inclusive, uma coisa tão legal, que ela filmava, ela fotografava os vizinhos, né? Eles participavam da produção dela. Tem um padeiro, achei sensacional, né? Que ela faz um pastelão, tem um padeiro também, ela utiliza lá a padaria dele. É muito emocionante. Momentos maravilhosos, assim. Tem momentos em que ela encontra as crianças, né, que fizeram parte da filmagem do La Pointe Courte, já bem, assim, né? Já pessoas idosas, né? Já pessoas idosas. E tem esse momento, assim, de memória que é incrível, né? Aquele momento quando ela tá ali na exposição de fotografias de um amigo dela, que era ator, né? Que já morreu, e todas as pessoas ali
que estão nas fotografias que ela tirou já tinham morrido e ela joga pétalas de rosa, sabe? Eu confesso que eu chorei com esse filme. Ele realmente é um filme que tem uma sensibilidade incrível e é mais do que... Porque quando a gente fala assim em termos de sinopse que é uma retrospectiva da carreira dela, da vida dela, mas ele chega pra gente como muito mais do que isso, né? Ele mostra a pessoa incrível que ela é e o quantas outras pessoas incríveis ela conheceu e agregou ao longo da vida, né? E os resultados maravilhosos que esses encontros geraram. Também concordo com a Angélica, é um filme muito bom pra quem quer começar a ter contato com a obra dela, porque ele é um filme que descortina ela enquanto autora mesmo, né? Tem essa coisa da generosidade que é muito forte nesse filme, né? Porque, assim, se a gente pensar assim, é uma autobiografia, né? Mas não tem nada, assim, de exaltação de ego, né? Assim, ela fala dela, mas ao mesmo tempo falar de si é falar do outro, né? É uma das frases, assim, logo no início, né? É coisa interessante dos espelhos, né? Que tem no Cleo, né? Que é muito forte no Cleo. Esses espelhos retornam ali, né? Na praia. São lindíssimos, maravilhosos. Isso que eu ia comentar. Essa coisa do apego dela aos espelhos que aparece no Cleo das 5 às 7 aqui, aparece logo na abertura do filme, né? E dessa vez não como uma maneira de espelhar a protagonista, mas como uma maneira de espelhar todo esse cenário, as pessoas que estão ao redor dela, os câmeras, o pessoal que está trabalhando nos bastidores, e ao mesmo tempo funcionar como uma instalação que é essa nova forma de arte que ela também tem trabalhado nos últimos anos. Então, ela pegou um tema que ela já tinha utilizado antes e usou de uma maneira diferente para refletir todo esse processo dessas décadas de carreira que ela tem. Verdade, eu acho que é um filme muito mais sobre como ela faz cinema do que sobre ela, inclusive. Porque até o modo como ela filma o documentário é todo falando como ela usa o cinema, como ela faz uso do cinema, como ela trabalha o cinema, né? O que o cinema representa para ela, muito mais do que ela sobre ela mesma. E isso é bem bacana. E acho que nessa hora que ela usa os espelhos, não para ficar mostrando ela mesma, mas para ficar retratando o entorno, quer dizer também bastante coisa sobre isso, assim, né? É essa visão de que o cinema é um lugar de encontros, né? De encontros entre pessoas, de afetos, né? De construção de afetos, assim. Pra mim, eu me emocionei muito vendo, sabe? Também, achei magnífico. Sim. Acaba sendo um retrato até da sociedade da época dela, né? É uma coisa que eu nunca faria ideia. Ela encontra esses atores, né, que eram crianças nos filmes, e depois eles já homens idosos, que eles faziam uma justa na água. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, o que é isso? Como assim? Realmente existe? As pessoas lutavam a justa na água lá, e o cara era tipo campeão de justas, ela ganha o emblema, né, o escudo, né? Eu achei sensacional, porque as pessoas a reconhecem, você vê que são encontros muito carinhosos. Falando do passado dela, ela fala que ela viveu com a mãe e os irmãos em um barco. Aí ela fala, olha, todos nós ficávamos com uma espécie de colete salva-vidas, não um convencional como a gente conhece, mas caso você cair na água, você, né, porque a mãe dela, inclusive, coitada, ela não sabia nadar, sozinha, porque o marido não estava com ela, os vizinhos apoiavam, sensacional, assim, eu fiquei encantada, inclusive com o passado dessa mulher, essas pessoas assim que tocaram a vida dela, tem aquela troca, parece que as pessoas mudam também alguma coisa na vida dela e faz ela ter uma visão muito interessante, sobretudo sobre sexualidade, né, ela fala assim, a minha mãe nunca falou sobre sexo comigo, aí você tem uma visão linda, maravilhosa, que são uns acrobatas, e um casal no fundo assim, abraçado, como se estivesse num ato sexual, tudo tão delicado, tão bonito, é uma visão tão, sabe, é uma visão muito carinhosa que ela tem sobre o cinema. Tem, assim, muitas referências a outros artistas importantíssimos, tanto na França, principalmente na França, pro cinema, né, de um modo geral, tipo, até o De Niro tem, a Charlotte Gainsbourg, Harrison Ford, Catherine Deneuve, tem uma instalação muito legal com o filme da Catherine Deneuve que ela faz. Os fotogramas formam um local e aí o filme ganha uma espécie de vida. Então é um filme realmente muito massa. E é um convite para a obra dela. Só que eu acho ainda que ele deve funcionar melhor para quem já conhece a obra dela. Também e tá fazendo aquela revisão, sabe? Tipo assim, de ter uma nostalgia do trabalho dela. Igual assistir a um filme que é sobre a Ingrid Bergman, muito bom, um documentário que eu vi,
você já viu alguns filmes dela, você fica mais emocionado, sabe? Então ele não me emocionou tanto por isso, por eu não ter um contato tão grande ainda com o trabalho da Vardar. Mas é um convite pra isso, pra gente conhecer mais a diretora, né? Achei legal também a escolha dela de muitas vezes, quando ela tá narrando algum fato, algum acontecimento da vida dela, ela se filmar andando pra trás, né? Dando essa noção de que a gente tá voltando no tempo e tá olhando pra trás na vida e na carreira dela. E aí, de novo, ela usa esse recurso como ela usou nos Renegados, a questão do movimento de câmera. Aqui é o movimento dela mesma voltando em relação ao que tá sendo filmado, né? Ou tá no bote remando, né, pra trás também. Né? Tem momentos também de reencenação, né, mas reencenação de episódios da vida dela, né, com outros atores, com outras pessoas, assim, isso que é um recurso que ela também faz no Jacques Denant, né, que parece ser interessante. Não é só um documentário, né, tem momentos ficcionais também, mas ao mesmo tempo que reportam a vida dela, assim, é legal esse cruzamento de gêneros. Sim, aparece o Gerard Depardieu, uma das recordações, ela tá com os livros, tá dormindo e tal, uma estudante, e ele rouba os livros dela, e tem um diálogo maravilhoso. Ele fala assim, você quer chamar a polícia? Pode chamar. Mas você que vai ter que lidar com isso daí, porque você tem condições de comprar os seus livros, eu não. Eu sou um pobre miserável, além de tudo eu não tenho acesso à cultura. Muito legal. Olha, acho que eu nunca tinha visto o Gerard Depardieu tão jovem. Num filme. Eu acho que ela falou alguma coisa que foi o primeiro papel dele, né? Alguma coisa assim. Depardieu, ele trabalhou durante muito tempo com o Pialat, assim, no início da carreira, né? O Maurice Pialat. Que, inclusive, foi o diretor que descobriu a Sandrine Bonnaire, que participa dos Renegados, né? E assim, curiosidade, a Sandrine Bonnaire, ela começou como uma atriz, assim, por acaso, né, porque na verdade quem era atriz era a irmã dela, e aí ela tava ali acompanhando a irmã dela num teste que o Pialat fez pra um filme, e aí o Pialat se interessou muito mais por ela do que pela irmã, e aí ela começou assim, ela não era atriz, e aí ela começou a carreira dela como atriz e virou cineasta, né? A Sandrine Bonnaire é uma cineasta também, assim, pouca gente conhece. Já vai entrar pro nosso hall, tá vendo, Camila? De cineastas a conversar sobre. É uma boa pedida. Só confirmando aqui, é um filme feito pra TV, Náusica, o do Depardieu, e é o primeiro ano que ele começou a carreira mesmo, 1970. E o Harrison Ford, ela também menciona, né, que ela deu a primeira aparição dele. Tem até o Jim Morrison. Tem o Jim Morrison, a amizade deles com o Jim Morrison. Tem muita gente. É muito bom. Eram pessoas interessantes que agregavam pessoas interessantes. Colocar ela como vovó da novela Vaga é sacanagem, né? Se ela tava em todos os Paranauê envolvida lá, né? Não é ela que é vovó, é você que é jovem, né? Então, vamos aqui para considerações finais. Primeiramente com a nossa amiga aqui. Seja bem-vinda, né, Camila Vieira. Já conhecia, obviamente, o trabalho da diretora. E por que as pessoas devem conhecer Agnès Varda? Já conheci alguns trabalhos mais de documentário, assim, da Varda. Não tinha visto nada ainda de ficção e fiquei muito surpresa, assim, em conhecer essa dramaturgia ficcional da Varda. E eu acho que é necessário conhecer a Varda porque ela é uma das grandes mulheres dessa história do cinema, que tem assim uma filmografia muito vasta e que traz assim contrapontos ao que normalmente a gente vê como algo que é a norma, em termos temáticos e em termos formais. Eu queria inclusive até sugerir um filme que eu assisti recentemente dela, que é As Criaturas, filme de 66, que pra mim é um dos filmes mais estranhos assim da filmografia dela, que é um filme com Michel Piccoli e a Catherine Deneuve. Eles fazem um casal que tem um acidente de carro, algo acontece com eles, né? Traumático, acontece com eles logo no início do filme. E o filme assume uma atmosfera onírica, e eu diria mais de pesadelo, que é muito estranho, assim, é muito diferente do que se fazia, inclusive, nessa época, sabe? Uma transposição, assim, uma mistura de tempos. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, assim, com o personagem do Piccoli, que é escritor. Você não sabe exatamente se aquilo é criação da cabeça dele, se é uma coisa que está de fato acontecendo. E foi um filme muito estranho naquela época, e ainda é estranho, para mim me parece muito estranho hoje, mas naquela época foi um fracasso. E é justamente esse filme que ela pega os fotogramas, né? Ela pega a película desse filme e faz aquela instalação que a gente vê nas praias de Agnès, que tem a Catherine Deneuve, né? Então foi uma forma de dar uma visibilidade para um filme que foi um fracasso. Ressuscitar mesmo ali, né? Na vida.
Olha, muito obrigada, viu, Camila, pela tua participação. Gostaria de aproveitar o ensejo aqui para você reforçar o convite aí, onde é que o pessoal consegue te encontrar online, teu trabalho, teu blog. Eu escrevo para um blog chamado Imagem em Movimento, que é imagemmovimento.blogspot.com.br, e também escrevo para um site chamado Cinema e Artes, né, que aí é fácil, cinemaeartes.com.br. Então lá vocês podem acessar as minhas críticas e aí conversar também comigo, porque lá tem meus contatos, nos 2 lugares. Muito obrigada, viu, Camila? Por favor, acessem as críticas da Camila, porque, né, vamos derrubar esse negócio aí que só tem maioria de crítica masculina aí, porque não rola. É isso. Então, chamando você também, querida Isabel Wittmann, para você dar suas considerações finais e chamar a galera para conhecer seu trabalho, tanto no Cinema em Cena, né, como no Estante da Sala. O trabalho da Agnès Varda também, eu não tinha muito contato anterior, eu tinha assistido o Cléo das 5 às 7, né, até por ter achado um filme interessante, foi que eu sugeri como pauta, né, pro podcast, para também ter essa oportunidade de conhecer melhor o trabalho dela. Me interessei muito, eu acho que vale a pena conhecer outros filmes dela, além dos que a gente mencionou aqui. A filmografia dela é muito vasta, ela tem os filmes ficcionais, mas ela tem muitos documentários também. São décadas de produção de filmes aí. E a ideia de ter escolhido esses filmes específicos para comentar também tem a ver com essa questão do volume da obra dela, porque assim a gente pegou um da década de 60, um de 80 e um de 2000, né? Entre ficcional e documentário. E no caso dos Renegados, um filme que mais ou menos mescla as duas coisas, né? Mas acho que tem muita riqueza aí pra gente explorar ainda na filmografia dela. E foi muito interessante mesmo ter começado a conhecer esse trabalho, e fica a recomendação realmente para quem estiver ouvindo. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu tô no Twitter falando qualquer coisa, se quiser me seguir lá. E também as minhas críticas estão no Estante da Sala. No Cinema em Cena eu participo juntamente com a Estefânia dos podcasts, geralmente no Papo de Redação, que é onde a gente comenta sobre os lançamentos do mês. E também eu tenho a coluna chamada Vestindo Filme, onde eu falo de direção de arte e figurino. Muito obrigada, é isso aí. Então vamos comentar aqui com a Samantha, você falar a sua perspectiva aí, chamar o público para esse trabalho da Agnès Varda, dar os seus contatos, né, Samantha? Aliás, muito obrigada, seja muito bem-vinda também, né, já que é a primeira vez que nós estamos gravando juntas. Tomara que você continue fazendo parte desse projeto. Obrigada, Angélica, eu que agradeço. Inclusive é interessante porque acho que só a Camila tinha visto mais filmes da Varda, das pessoas que a gente está aqui junto comentando sobre, que na verdade acaba refletindo uma realidade nossa de nós não vermos muitas mulheres, nós mesmas mulheres não vemos mulheres, e eu acho que isso é sintomático e a gente precisa ficar atento a isso, né? Assim como estão rolando várias campanhas legais de Leia Mulheres, acho que a gente podia reforçar também isso para quem está ouvindo, para quem está estimulado, se alguém gostou do podcast e foi interessado para conhecer a Varda, ver mais mulheres, se preocupar, ficar atento a isso na hora de escolher um filme para ver. De repente é um ponto um start aí pra gente conseguir mudar alguma realidade com relação a isso. Eu tinha vontade de conhecer a obra dela, mas também não tinha visto nenhum filme ainda, então fui ver por conta do podcast, né, os filmes que a Isabel recomendou e que foram os elencados pro nosso debate de hoje, e tô assim, maravilhada com a diretora, querendo ver todos os filmes dela, o que é interessante porque uma mulher que tem 48 filmes na filmografia, e isso é uma coisa recorrente que a gente escuta das pessoas quando a gente vai falar assim, mas você não conhece o trabalho da diretora tal? Mas hoje a mulher quase não faz filme, né, quase não tem uma obra grande, faz poucos filmes. Sim. E ela, por exemplo, é uma pessoa que bota esse mito por água abaixo, né? Uma pessoa que tem uma carreira tão grande quanto a dela, que está em atividade ainda, inclusive, embora ela tenha dito que, né, As Praias tenha sido o último filme dela, a gente nunca sabe se de repente ela pode dar um start, querer filmar mais um pouquinho, porque ela está em atividade, produzindo, está viva. Então, assim, uma mulher que tem 48 filmes no currículo, é uma mulher que a gente tem que prestar atenção nela, uma pessoa que foi pioneira num movimento cinematográfico importantíssimo para o mundo inteiro, que é a Nouvelle Vague, né? E essa coisa de vovó, esquece isso, gente. Nada de vovó. Se tem alguma coisa que ela foi mãe, ela gestou, ela pariu, sim, né? Que é uma coisa que a mulher faz. Por isso tão temida pelos homens. E
E acho que é isso, acho que é interessante, como a Camila falou, é importante a gente ver mulheres, né? Não só pelo conteúdo, que é completamente diferente do que um filme feito por um homem. Geralmente, por exemplo, Os Renegados. Eu não consigo imaginar um homem fazendo aquele filme daquela forma, por exemplo. Provavelmente não seria uma andarilha, seria um andarilho, né? Já começaria por aí. A protagonista seria um protagonista masculino, com certeza. E até a forma dela filmar também diz muito do modo de pensar dela e tudo mais, né? Então, não só o conteúdo, como a forma como a Camila bem enfatizou. Adorei o convite, obrigada, não só por estar participando aqui desse bate-papo, mas por ter sido estimulada a ver os filmes, o que eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, estimular as mulheres a verem filmes de mulheres. E quem quiser me encontrar, eu estava escrevendo críticas para o Almanac Virtual, não sei se continuo, mas enfim, tem alguma coisa minha lá, quem quiser ver, www.almanacvirtual.com.br. E eu tô na coordenação das redes da Partida, que é um movimento feminista que busca, é um coletivo de mulheres que busca a democracia feminista no Brasil, que está em formação ainda. Aliás, quem quiser vir participar da Partida, vem falar com a gente. Tem o Facebook da Partida, tem Partida já em vários estados do Brasil, então é só você procurar no Facebook que você nos acha, manda lá um inbox pra gente, vem participar com a gente desse movimento feminista aí. Então, agora faltou a Estefânia. A Estefânia já participou com a gente do primeiro podcast. Sou de casa. Falar um pouco mais do seu trabalho também, né, Estefânia? Então dá as suas impressões aí sobre a diretora, como as nossas amigas fizeram, e fala também onde é que o pessoal consegue te encontrar na rede. Você também tem um trabalho interessante no Instagram, né? Ah, legal você lembrar disso, bacana. Então, o Instagram, sim, eu ficaria feliz se vocês seguissem o Discos da Estê, porque... Ele ainda tá meio borocochô no início, mas todo dia eu posto um disco que eu gosto, assim, pra incentivar as pessoas a ouvirem mais também. Não só de mulheres, é claro, eu gosto de muitas cantoras, mas eu coloco todos os discos dos vários estilos que eu gosto. E eu tô, assim, principalmente no Cinema em Cena, fazendo um pouco de tudo. Podcast, coluna, notícia. E é isso, assim, sobre a Agnès Varda... Na verdade, vocês já falaram tudo, sim, uma diretora incrível, quero conhecer mais também, só vi os 3. Voltando um pouco aí que eu comi mosca nos outros filmes, sobre o Cleo de 5 a 7, eu tenho uma sensação com esse filme, assim, muito os contos da Clarice Lispector, sabe? Uma mulher que parte numa aventura de autoconhecimento, assim, vai dar uma volta no parque, pegar um bonde, sabe? Ver a rua mesmo, tem muito disso na Clarice. Essa mulher flaneira que perambula, assim, tem umas epifanias, sabe? Por isso que eu gosto muito do filme, eu acho. Tem essa identificação com isso, assim. E a Yolande Moreau, do Renegados, eu lembrei dela, ela fez o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ela é aquela senhora do prédio, assim. É muito legal revê-la. É maravilhosa. Ela tá linda, por sinal. É, muito bonita, linda mesmo. Talentosa. Eu achava que era em Attila Marcel, que é outro filme francês, mas não, é na Amélie Poulain mesmo. E é isso, assim, gostei demais de conhecer mais esse diretor e quero ver todos os filmes dele. Muitos outros. Obrigado vocês, gente. Valeu. Foi um prazer imenso conversar com todas vocês. Eu adorei. Eu tô aprendendo muito, viu? Cada vez que eu converso com as pessoas, a gente aprende mais sobre cinema, né? Exato. Então, a minha impressão sobre a Agnès Varda foi maravilhosa. Eu assumo, assim, a minha incompetência, porque como eu já tenho uns 2 blogs, e um de cinema alternativo, e outras coisas que eu vou me metendo na internet cada vez mais, a gente vai criando uma lista monstro, né? E a gente nunca acessa, né? E eu, graças ao podcast, eu tive a possibilidade de acessar, de conhecer o trabalho dela, que é um trabalho muito interessante. Conheci primeiramente esses 3 filmes, também tenho intenção de voltar a conhecer mais. Aliás, é uma coisa importante a gente mencionar, a dificuldade do acesso, né, gente? Porque você querendo ou não, no nosso país é meio complicado conseguir acessar as obras. Então a gente vai deixar os nomes aí, as pessoas acessem da maneira como achar conveniente, né? Normalmente aparecem mostras e tal, né? É meio complicado. Aliás, Angélica, pouquíssimos filmes dela foram lançados comercialmente no Brasil. Pois é, né? É muito frustrante, porque a gente quer acessar a obra e não consegue de uma maneira, né? Ok. Mas olha, por outro lado, eu tô muito contente, muito feliz. Ela com certeza já se tornou, assim, no meu hall de diretoras, uma das mais interessantes, né? Eu já conheço algumas diretoras que a gente deve abordar aqui futuramente. Amei de paixão, e quem chamar de vovó agora vai tomar um puxão de orelha, com certeza. Tá? Eu queria só mencionar, para colocar aqui no podcast, ficar aqui, que nós falamos da Yolande Moreau, e o filme que eu falei, onde ela faz uma artista naif, que é um filme bem legal, é chamado Serafine, que conta a história da Serafine de Saint-Lys. Mais recente. Exatamente.
Exatamente. Confiram aí que é bem legal esse filme. E é isso. Então eu quero agradecer aos ouvintes aqui que nos acompanharam nesse segundo podcast. Pedir para vocês para acessarem lá o nosso blog, né? Que o nosso blog está no começo ainda, mas vai ter muita coisa ainda. Com certeza vai ter textos. Então você pode acessar lá o cinemafeitoporelas.com.br, onde você vai encontrar mais conteúdo, assinar o nosso feed, agradecer a todas as pessoas envolvidas e convidá-las aqui. Continuem aí assistindo o cinema feito por mulheres, divulgando o trabalho realizado por mulheres, para que não fique a impressão que esse cinema não existe, que esse cinema é pouco realizado, que é uma grande mentira. Isso aí. Para nos contatar, você pode nos seguir no Twitter, @feitoporelas_, ou mandar um e-mail, cinemafeitoporelas@gmail.com. Se você quiser conhecer a nossa página do Facebook, basta você acessar facebook.com/cinemafeitoporelas. Um grande abraço e até o próximo podcast.